Salve o irmão com a paz do Senhor. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez somos gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio e pela honra que o Senhor nos concedeste de estarmos na Tua presença. Abençoa aquele que irá ministrar a Tua palavra, abra a porta da Tua palavra para que eles expressem o que nós precisamos ouvir. Não o que desejamos, mas o que precisamos ouvir. Pois o Senhor conhece as necessidades e sabe de cada um de nós, Senhor. Supra em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, e é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Jesus. Eu cumprimento os irmãos essa noite com a paz do Senhor. Amém. Sou grato a Deus pela oportunidade que o Senhor concede de conhecer mais uma congregação no nosso setor. Também sou do setor 2, como o pastor já mencionou aqui. Congregação de Vila Seara. Eu já ouvi falar da congregação daqui da Vila Jacuí, Jardim Planalto, mas é a primeira vez que eu estou cooperando com os irmãos e eu estou feliz por isso. Pastor Adilson, muito obrigado. Deus abençoe. Vim aqui representar o Gabriel, que espero corresponder à altura desse convite. Minha esposa, Deus abençoe. Sem delongas, o Senhor colocou uma palavra no meu coração quando eu cheguei aqui, e foi justamente no momento que os jovens aqui estavam louvando. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Atos. Glória a Jesus. Confesso que eu havia meditado numa passagem lá no Evangelho de João, mas ao sentar aqui e ouvir o louvor dos jovens, o Senhor me levou em Atos, no seu capítulo de número 1. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu tenho juízo. Atos, no seu capítulo de número 1, no qual a epígrafe do texto diz: a ascensão. Vamos fazer assim de uma forma bem didática, aqui somos assembleanos e assembleano gosta de Bíblia. Eu leio o primeiro versículo e os irmãos leem o versículo sucessivamente. Amém? Atos capítulo de número 1, verso 3, que diz: os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas inefáveis provas, sendo visto no espaço de 40 dias, e falando-lhes a respeito do reino de Deus. A igreja. E estando com eles, temores, e não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, e viviam vistos. Porque na verdade João vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Santo Espírito, não muito tempo depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu este tempo o reino a Israel? Eu vou ler o verso de número 8 para ganharmos tempo. Mas recebereis virtude do Santo Espírito que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Versículo de número 11, toda a igreja comigo. 1, 2, 3, bem bonito. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes vir. Amém. Tome seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia. Amados e queridos irmãos, noiva de Deus, o Senhor nos dá uma palavra a meditar, pautado no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 1, no qual a epígrafe do texto, como todos nós lemos aqui, vai descrever, pastor Adilson, acerca da ascensão. E que ascensão é essa? Para que eu chegue, jovens, abençoados aqui, lindos do Senhor Jesus, é necessário voltar um pouquinho lá atrás e lembrar você, moço, lembrar você, moça, lembrar você, jovem, você, irmão, você, irmã que está lá no fundo, os obreiros que estão à minha retaguarda, todo o corpo da igreja, toda a nave da igreja, de que tudo aquilo que a Bíblia vai relatar acerca da vinda de Jesus, a sua primeira passagem, não é ficção, não é história da cabeça de alguém que simplesmente foi inspirado e começou a escrever a Bíblia na perspectiva de manipular alguém ou manipular uma população. Tudo isso aconteceu, tudo isso é fato. E por que eu enfatizo isso? Porque é necessário entendermos qual foi o intuito, qual foi o propósito, qual foi o objetivo de Jesus ter descido nessa terra, ter permeado esta terra. Quando leio essa passagem, pastor Adilson, fico me perguntando debaixo da seguinte indagação: o que fez Jesus largar o reino dos céus
largar aquilo que é cósmico, largar aquilo que é celeste, largar aquilo que é belo, largar aquilo que é santo, para andar numa terra totalmente corrompida, aonde parte dos homens, ou a sua grande maioria, são homens avarentos, presunçosos, soberbos, caluniadores, irreconciliáveis, sem afeto natural, sem amor para com os bons, uma terra totalmente corrompida com os seus princípios, com a sua filosofia, e assim segue o mundo desde a época de Messias. E quando eu confesso, meus irmãos, que quando eu entendi o que Jesus veio fazer aqui, e é Paulo que vai nos apresentar em uma de suas cartas, debaixo da seguinte descrição, dizendo: ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se desfez da sua forma divina, e veio permear esta terra juntamente conosco. No intuito de que Jesus se despiu da sua glória, da sua coroa, da sua majestade, se desfez de tudo aquilo que é cósmico, bonito, celeste, inacessível, santo, para andar no meio de uma terra avarenta, de homens presunçosos, soberbos. Simples, irmão. Jesus ele veio acompanhar de perto a obra da sua criação. E como todos nós sabemos, fica tranquilo que eu sou igual a carro velho, viu? Já viu o carro velho? É difícil pegar, depois que pega, vai embora. A gente começa assim, presta atenção. A Bíblia vai descrever a seguinte questão: quando Jesus se revela como Cristo, Filho de Deus, ele comprou duas brigas. Eu disse duas brigas. Qual foi a primeira briga? Jesus, quando ele se revela o Cristo, Filho de Deus, a primeira briga que ele compra é com os judeus. Eu disse com os judeus. Segunda briga com os romanos. E eu já te explico qual é a diferença dessas duas brigas que se levantaram com ele, no campo espiritual e no campo terreno. A primeira briga que ele compra é com os judeus, porque a Bíblia Sagrada vai descrever: ele veio para os seus e os seus não o receberam. E por que não receberam? Porque sobre ele não tinha formosura. Jesus não tinha aparência de rei, Jesus não tinha aparência de príncipe, não parecia ser quem de fato ele dizia ser, não tinha sangue nobre, não vinha de uma família tradicional. E quando alguém ia procurar saber acerca da sua origem, da onde que ele é, filho de quem? Filho de Maria, nome do seu pai, Yosef, José. Qual a profissão? Carpinteiro. Na onde ele nasceu? Dentro de uma manjedoura. Então alguém olhando na ótica do homem, na ótica carnal, automaticamente vai julgar e vai dizer: esse não é filho de Deus. Contrapartida, a segunda briga que Jesus compra é com o Império Romano. Pergunte para mim por quê? Porque a vida inteira o povo de Deus, desde o livro do Gênesis até o livro do Evangelho de Mateus, é um espaço de 500 mil anos. Presta atenção, eu disse 500 mil anos. E todavia, durante esses 500 mil anos, Deus levantou vários profetas ao longo da história, porque o povo de Deus tinha uma dificuldade, eu já te explico qual. Era um povo que dificilmente influenciava, mas facilmente era influenciado. O povo de Deus, durante esses 500 mil anos, desde a época de Moisés até o Novo Testamento, é um povo que viveu a vida inteira debaixo de opressão, debaixo de humilhação. Foram perseguidos por cidades e povos e nações estrangeiras, cidades vizinhas. Pregador, que negócio é esse? Prova para mim. Eu provo para você. A Bíblia vai descrever que quando eles não foram oprimidos pelos egípcios, eles foram oprimidos pelos babilônicos. Quando não foram oprimidos pelos babilônicos, foram oprimidos pelos saduceus. Quando não foram oprimidos pelos saduceus, foram oprimidos pelos amorreus. Quando não foram oprimidos pelos saduceus, pelos amorreus, pelos babilônicos e pelos egípcios, foram oprimidos pelos príncipes e os reis da Pérsia e da Mesopotâmia antiga. Durante 500 mil anos, o povo de Deus viveu debaixo de um jugo. E durante esses 500 mil anos, pastor Adilson, Deus sempre levantou um remanescente. Deus levantou Isaías, Deus levantou Jeremias, Deus levantou Sofonias, Deus levantou Abacuque, Deus levantou vários profetas ao longo da história. Só que tem um detalhe: nenhum profeta deu conta de fazer aquilo que era para fazer, porque o povo era difícil de trabalhar. Só tem um detalhe: Deus olhou do céu aqui para a terra, viu que Jeremias não deu conta, Isaías não deu conta, Moisés não deu conta, Daniel não deu conta, Abacuque não deu conta, Sofonias não deu conta, e o que ele faz? Manda o seu filho para a terra. E é por isso que Paulo vai descrever: ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se desfez da sua forma divina e veio permear esta terra dentre os homens, para colocar no lugar aquilo que estava fora do lugar, para resgatar o povo da aliança. O que o homem não pode fazer, Jesus pode fazer. Aleluia! Pois bem,
O povo que vivia de forma desorganizada. Diga comigo, desorganizada. Porque o povo judeu era um povo numeroso, pastor Adilson. Era um povo muito grande. Só tinham dificuldade. Qual era a dificuldade? Existe um dito popular no mundo atual, no século atual, e o dito popular é mais ou menos esse: cada um por si e Deus para todos. Então ninguém pensava em ninguém. Depois que Jesus de Nazaré se apresenta como Cristo, Filho de Deus, o povo que andava de forma desorganizada passou a andar de forma organizada. Pregador, eu não entendi, presta atenção. Jesus escolhe 12, levanta 12 para andar com ele, para ser discípulo junto com ele. Ele começa com um pequeno grupo, só que a Bíblia vai descrever que quando ele passa em Caná da Galileia, pregando, curando enfermos, expulsando demônios, parte daqueles que ouviram a sua pregação não tinham vontade e desejo de voltar para casa. Por que, pregador? Porque estar do lado de Jesus era a melhor coisa que alguém poderia escolher. Andar com Jesus era a melhor coisa. Andar com Jesus era sinônimo de milagre, sinônimo de cura, sinônimo de salvação, sinônimo de libertação. Estar do lado de Jesus era a melhor escolha que alguém poderia tomar na vida. Jesus sai de Caná da Galileia, vai para Samaria. Lá em Samaria ele agrupa mais um grupo de pessoas com a sua pregação. De Samaria ele vai para Jerusalém. De Jerusalém ele agrupa mais um grupo de pessoas com a sua mensagem. Vai para Damasco, percorre toda a Judeia. E por onde ele passava, o grupo que começou com 12, daqui a pouco tinha 100, daqui a pouco tinha 200, tinha 300, daqui a pouco tinha 1000, porque ninguém queria andar com Jesus e depois voltar para trás. Atos capítulo de número 1 nos dá uma história inédita. Pergunte para mim qual? Jesus tendo a oportunidade, se quiser abrir a Bíblia e acompanhar, fica à vontade. Eu sou assembleano, sou belemita como você, eu gosto de Bíblia. A Bíblia vai descrever que tendo ele a oportunidade de fugir, sabendo que os seus algozes, os seus inimigos estavam atrás dele, ele não foge. E lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11, e depois no capítulo de número 14, você vai ver que Jesus teve a oportunidade de fugir, mas ele não fugiu. Alguém disse: mestre, para onde nós vamos? Jesus disse: nós vamos para Jerusalém. Alguém cutucou ele e disse: mas Senhor, querem a tua cabeça lá, querem te prender, te matar, te crucificar. Jesus disse: não tem problema. Jesus entra pela cidade de Jerusalém, mas antes dele entrar pela cidade de Jerusalém haviam dois grupos. Qual era o primeiro grupo? Aqueles que acreditavam na sua pregação, e aqueles que queriam criar situação para poder prender ele e posteriormente matar ele. Então haviam dois grupos, aqueles que acreditavam e aqueles que não acreditavam. Contrapartida, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14 em diante, você vai ver que aqueles que acreditavam na mensagem de Jesus, pastor Adilson, começaram a cortar ramos de flores, ramos de árvores, e ficaram na porta da cidade de Jerusalém esperando Jesus entrar pela cidade. Contrapartida, aqueles que queriam ver intriga, contenda, sangue derramado, achavam que Jesus iria fazer discurso político, estavam esperando Jesus entrar na porta da cidade. Como? Sentado num cavalo branco, segurando uma espada, proclamando guerra contra os judeus. Mas a minha Bíblia vai descrever que Jesus vai na contramão. E um bom leitor da Bíblia já entendeu o que eu estou pregando aqui. A Bíblia vai descrever lá no Evangelho de Mateus capítulo 14 em diante, que Jesus entra pela cidade sentado em uma jumenta. E quando alguém está esperando ele levantar guerra, proclamar guerra contra os romanos, dizendo: é hoje que o Senhor vai fazer covil, curral político, Jesus disse: não, em verdade vos digo, meu reino não é comida, meu reino não é bebida. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é essa: que todo aquele que vê o Filho seja salvo, que todo aquele que crê no Filho do Homem tenha a vida eterna. Pois bem, Jesus chega na quarta-feira. Quando é na quinta-feira, Jesus é preso. Me ajuda a pregar, por favor, repita comigo: Jesus é preso. E quando Jesus é preso, jovem, presta atenção numa coisa: Jesus não foi levado diretamente para o Gólgota no mesmo dia. Jesus é preso, Jesus é levado para uma espécie de prisão dos soldados romanos, e durante 24 horas, eu disse 24 horas, Jesus apanhou. Jesus foi vilipendiado, teve o seu caráter e a sua face totalmente astroviado. Alguém não entendeu? Vou te explicar. Jesus levou chute, pontapés, tapas, cuspiram na sua face, bateram o meu Cristo,
humilhar ao meu Cristo. Em momento algum na Bíblia você vai ver ele questionar a Deus e bater de frente com aqueles que estão agredindo a ele. Pregador, prova para mim. É a Bíblia que vai descrever como uma ovelha muda. Ele foi levado para o matadouro, calado, em silêncio. Passou o que tinha que passar, porque a palavra de Deus tinha que se cumprir através dele. Quando é na sexta-feira, pegam Jesus, depois de ele ter apanhado o suficiente, colocam uma espécie de madeiro nas suas costas. A Bíblia vai descrever que ele não teve força para carregar a cruz, de tanto que ele apanhou. Imagina 24 horas, irmão. A gente não aguenta apanhar 5 minutos que a gente já quer revidar. Imagina apanhar 24 horas calado. E quando alguém batia nele, zombava dele, escarnecia ele, ele olhava com um olhar de compaixão e misericórdia. Glória! Jesus teve dificuldade para carregar a cruz. Vinha passando um homem de Cirene por nome de Simão. Os soldados romanos pegam aquele irmão por nome de Simão Cirineu e diz: ajuda o Messias a carregar a cruz. E a Bíblia vai descrever que aquele homem por nome de Simão Cirineu, lá da cidade de Cirene, ajuda Jesus a carregar a cruz até o pico do Gólgota. E aqui eu quero abrir um parênteses. E o Espírito de Deus já começa a tomar minha boca, que os espirituais já estão entendendo. A pergunta que faço é: se até Jesus precisou de ajuda e não negou ajuda, por que você quer fazer tudo sozinho? Por que você quer fazer tudo do teu jeito, da tua maneira, sendo que todavia Deus está levantando alguém para te ajudar, para te auxiliar, para que você não venha perecer no meio do caminho, para que você não venha tropeçar no meio do caminho, porque sozinho ninguém chega a lugar algum. A gente chega quando tem unidade, a gente chega quando tem fraternidade, a gente chega quando tem comunhão, a gente chega quando o Espírito da verdade nos impulsiona a ajudar alguém que precisa de ajuda. Jesus é levado para o Gólgota. E o que significa Gólgota? Gólgota significa lugar da caveira, lugar da morte. Jesus está no Gólgota. Pregam ele sobre o madeiro da cruz, meu amigo diácono. Escreve em 3 línguas em latim: eis aqui o rei dos judeus, na perspectiva de humilhar ele ainda mais, pastor Adilson, diante de todos aqueles que ali estavam. Levantam ao pico da cruz. Jesus está no alto da cruz sofrendo, humilhado, vilipendiado. E alguém que está lá embaixo diz assim: se tu és o Cristo, Filho de Deus, livra-te a ti mesmo, desce daí, desce daí. A pergunta que faço aos irmãos, aos jovens que aqui estão, aos adolescentes que aqui estão: aonde estava a morte no Gólgota, irmãos? Aonde estava a morte, no lugar da morte, no território da morte, que não teve poder para subir no pico da cruz e tomar a vida do meu Cristo, como se toma a vida de qualquer homem feito de carne e osso? Porque a única certeza que temos nessa vida, pastor Adilson, é que um dia todos nós partiremos daqui, todos nós vestiremos um paletó de madeira. Não importa a sua condição financeira, não importa a sua filosofia de vida, não importa a sua origem familiar, não importa, não interessa, todos nós iremos um dia partir desta terra. A única certeza que temos, e quando a morte chega, ela não bate na nossa porta, ela não pede licença, ela vem como um sopro e leva quem tem que levar. A pergunta que faço: onde estava a morte no Gólgota, que não teve poder para subir no pico da cruz e tomar a vida do meu Cristo, como se toma a vida de qualquer homem? A Bíblia vai descrever que um estava à direita, outro estava à esquerda. Zombavam dele, mas o que estava à direita disse: mestre, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Dimas, Jesus olha para ele, dá um sorriso e diz: em verdade vos digo que ainda hoje estarás comigo no reino do céu. Depois que o soldado, depois que ele diz isso, pastor, vem um soldado romano. Eu estou pregando Bíblia, quem conhece Bíblia sabe. Vem um soldado romano, pega uma lança e transpassa o meu Jesus. Só que um detalhe: Jesus ficou 24 horas apanhando, sem beber água, teve sede, deram vinagre para ele. Mas quando o soldado romano perfura ele, a Bíblia vai descrever que dele saiu água. Água misturada com sangue.
É Deus mostrando na ótica espiritual para os homens que aquele que é de Deus, ele não se perde. Porque Deus manda no céu, manda no mar, manda na terra, manda no inferno. Ele está no controle de todas as coisas. Depois que Jesus derruba a última gota de sangue, torna a pergunta que fiz primeiramente: aonde estava a morte no Gólgota? Que não teve poder para subir no pico da cruz e tomar a vida do meu Cristo. É Ele mesmo que vai descrever. Depois de derrubar a última gota de sangue, Ele diz: Pai, está consumado, pois eu entrego o meu espírito nas tuas mãos. Não é a morte que sobe aqui no pico da cruz e toma a minha vida. Sou eu que tiro, sou eu que entrego, sou eu que ofereço, sou eu que sacrifico em favor da vida do homem, porque eu sei o valor de uma alma. Eu sei dar valor a uma alma. Para o mundo é desprezível, não tem valor, não serve, mas eu morri na cruz pela tua vida. Aleluia. Alamaia, ia capalaia, alamaia, ia. Você precisa entender que o sacrifício da cruz do Calvário não é história da carochinha. Você precisa entender que servir a Deus é muito além daquilo que a gente já ouviu. Servir a Deus não é brincadeira. As coisas de Deus não é bagunçada. A obra de Deus é com ordem e decência. A gente não serve a Deus porque a gente é bom. A gente não serve a Deus para se aparecer. O Evangelho não é ostentação. O Evangelho é totalmente diferente daquilo que está sendo pregado lá fora. O Evangelho é unidade. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é confronto. Porque Jesus morreu pela minha e tua vida. Atos capítulo de número 1. A Bíblia vai descrever, nós lemos aqui a ascensão. Depois que Jesus ressurgiu da morte, diga comigo, ressurgiu. Ressuscitou. Atos capítulo 1 vai descrever que no espaço de 40 dias não faltou provas inefáveis e infalíveis de que de fato ele era o Cristo, o Filho de Deus, porque os sinais estavam nos seus pés e os sinais estavam nas suas mãos. Jesus morre numa sexta-feira, ressuscita num domingo de Páscoa. Na ótica do homem passou 3 dias aqui na terra, mas a minha Bíblia vai descrever que para Deus um ano é como um dia e um dia como 1000 anos. Na ótica do homem passou 3 dias, morreu na sexta, ressuscitou no domingo. Mas segundo a Bíblia Sagrada, na ótica espiritual, no mesmo dia que ele morreu, ele ressuscitou. Presta atenção, e o que a Bíblia vai descrever: Jesus desce no inferno, toma a chave da morte, prega para alguns espíritos que estavam presos em cativos, porque esses precisavam ouvir a sua mensagem, a sua pregação. Olhe para cá, irmão, presta atenção numa coisa. O que seria da geração de Abraão, de Isaac e de Jacó? O que seriam daqueles que vieram antes de Jesus, que não tiveram a oportunidade de ouvir a sua pregação, que não tiveram a oportunidade de se arrepender? A Bíblia diz que Deus não tem um inocente por culpado, nem um culpado por inocente. Então Jesus, para ficar as coisas equilibradas, para não dever nada para ninguém, ele desce no inferno para fazer uma espécie de repescagem, pastor. Ele desce no inferno porque tinham pessoas ali aprisionadas que vieram antes dele, que precisavam ouvir a sua pregação. Quando ele desce no inferno, ele mostra que ele tem o poder e o controle da vida. Pergunte para mim por quê? Porque até aquele dia, pastor Adilson, todos que entraram pelos portões da morte e do inferno nunca saiu. Mas a minha Bíblia vai descrever que Jesus desce lá, toma a chave da morte, prega para espíritos que estavam em cativos e volta. Achava a morte e queria tentar prender ele e deter ele, mas a Bíblia vai descrever que as ânsias da morte não teve poder para o segurar, para o deter. Atos capítulo de número 1, versículo 8. Durante os 40 dias que ele esteve aqui, ele bateu nessa tecla 3 vezes no texto. Eu estou correndo aqui para ganhar tempo. Ele disse: filhinhos, ficai em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Qual é o critério? É ficar em Jerusalém, obedecer o que Deus está falando por sua palavra, não sair da posição que ele te colocou, não sair do lugar que ele te chamou. Fica na posição
posição, fica no lugar que Ele te colocou, que Ele te vocacionou, até que do alto se cumpra a promessa de Deus. Se Ele está dizendo que vai dar poder, vai dar virtude, vai dar autoridade, é sinônimo de que a igreja ainda não tinha recebido, porque Jesus jamais vai prometer te dar algo que você não recebeu. Presta atenção numa coisa, eu abro um parênteses. O que manda na igreja não é o que eu penso ou acho que sou, mas é o que Deus fala ao meu respeito. Presta atenção, alguém não entendeu, eu vou traduzir. O que manda na igreja não é o que eu penso ou acho que sou, porque tem muita gente que acha que faz, quando na verdade não faz. Tem muita gente que acha que pode, quando na verdade não pode. Tem muita gente que acha que tem, quando na verdade não tem. Deus está falando algo ao seu respeito. Não importa o que você pensa que é, o que importa é o que eu falo sobre ti. Atos capítulo de número 1, segura. Capítulo 1, versículo 11. Se quiser colocar no telão e acompanhar na Bíblia, fica à vontade. Jesus bate nessa tecla a última vez, pastor Adilson. Ficar em Jerusalém até que do alto sejamos revestidos de poder. 3 elementos aconteceram, eu disse 3. Qual foi o primeiro? Depois disso Jesus começou a subir. E ele foi subindo, quando ele chega numa extremidade do solo para com o céu, segundo elemento, veio uma nuvem, está no texto, pode acompanhar aí, ocultou os pés de Jesus, de maneira que quem estava em cima não conseguiu olhar para baixo, quem estava embaixo não conseguiu olhar para cima, porque a nuvem se manifestou na intenção de esconder. E enquanto os discípulos estão olhando para cima, esperando a passagem da nuvem, para que Jesus ressurgisse, o texto vai aparecer, Atos capítulo 1, versículo 11. E eis que apareceu 2 varões de branco, um na direita, um na esquerda. Apontou o dedão na cara deles e disse: varões galileus, porque vocês estão aflitos olhando para o céu? Porventura esse Jesus que subiu diante de vocês e que foi recebido lá em cima no céu, há também de ser que ele descerá. Do mesmo jeito que subiu, ele vai descer. Do mesmo jeito que foi, ele vai voltar. Aqui eu quero abrir um parênteses, irmão. Presta atenção numa coisa. Pastor Adilson, sabe qual é o problema do século 21, da igreja do século atual? E eu não estou me referindo à Assembleia de Deus, eu estou me referindo no contexto geral, dentro do Brasil e fora do Brasil. O problema da igreja do século atual é que esqueceu da mensagem da cruz, já não acredita mais no reino do céu, já não se fala mais de salvação, se espera, se busca muitas coisas, mas aquilo que de fato é verdadeiro, aquilo que de fato é importante, deixou de ser pregado. Olha para cá, o irmão do fundo musical, me ajuda aí, meu filho. Olha para cá, presta atenção. Olha para cá. Eu vou abrir um parênteses, já vou voltar para o texto. Fica tranquilo, sou assembleano, gosto de Bíblia. Olha para cá. Abri um parênteses. Ó, se case, fique noivo, faça uma boa faculdade, tenha um bom trabalho, conquiste a tua casa, conquiste o teu carro, compre a tua moto, realize teus sonhos e teus projetos, debaixo da vontade de Deus, seja feliz. Fechei um parênteses. Só que tem um detalhe: realize tudo que você tiver que realizar, faça a tua faculdade, pegue o canudo na mão, viva a tua vida, tenha teus sonhos e teus projetos, porque como diz o filósofo, quem não luta por aquilo que quer tem que aceitar aquilo que vier. Então lute por aquilo que você quer. Só que jamais se esqueça que aquele que prometeu um dia vai voltar. O mesmo que subiu vai voltar para buscar a tua igreja. O problema é que estamos inseridos dentro de um contexto. Quando entendemos o nosso papel inserido nessa sociedade, a primeira coisa que somos impulsionados a fazer é crescer, fazer um bom curso, ter uma boa faculdade, ter uma boa casa, ter um bom carro, ter um bom casamento. A gente vive numa maratona sempre, irmão, para conquistar, para avançar, para ter o melhor. Só que tem um detalhe: se quiser acompanhar comigo, fica à vontade, já estou caminhando para o fim. Atos capítulo 1, versículo de número 15, coloca para mim na tela, por favor. Depois que Jesus subiu, o texto vai descrever que eles eram unidos no compartilhar do pão, na unidade da fé, vendiam suas propriedades para ajudar o irmão mais necessitado.
necessitado. Esse negócio de ver o irmão sempre com o mesmo sapato, com o mesmo vestido, com a mesma gravata e ficar zombando dele, contando piada, não existia. A igreja sentia a dor do próximo, porque servir a Deus é sentir a dor do próximo. Uma vez que eu entro dentro dessa casa, sento nesse banco e não consigo sentir a dor do irmão que está do meu lado, eu não entendi o que é evangelho. Vendiam suas propriedades, e o que Atos capítulo 1 versículo 15 vai nos apresentar. Olha a união. Pedro toma a palavra. Quando Pedro toma a palavra, ele diz: irmãos, é necessário nomearmos alguém aqui no nosso meio para assumir o lugar de Judas, porque esse se precipitou, tirou sua vida, e o lugar que ele caiu é conhecido como Eusébio, que significa campo de sangue. É necessário escolhermos alguém aqui para assumir o lugar de Judas. Pergunte para mim o que Pedro fez. O que Pedro fez? Colocou a igreja para orar, porque o homem de Deus faz isso. Mulher de Deus, antes de tomar atitude precipitada, vai orar. Pedro coloca a igreja para orar, e a oração dele está no texto, pode ler. Ele vai dizer: Senhor, mostra quem é o santo homem que o Senhor tem escolhido para tomar parte nesse ministério. Mostra, revela quem é o homem de Deus que tem que sentar na cadeira, no lugar de Judas. Porque Pedro entendeu que para fazer a obra de Deus não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. As coisas de Deus não é bagunça. Porque o chamado não vem da horizontal, vem da vertical. É de cima para baixo. Quando é o homem que escolhe, do mesmo jeito que entra, sai. Mas quando é Deus que chama, quando é Deus que aponta, quando é Deus que revela, não mexe com ele, não toca nele, porque foi Deus que colocou. Alamaia, alamaia, e a caparaia, pregador, prova para mim, estou caminhando para o fim. A Bíblia vai descrever que Pedro levanta da oração, começa a fazer uma votação. Eles começam a votar. Foram apresentados dois homens. Primeiro, José de Barsabas. Segundo, Matias. E o texto vai descrever que eles se agrupavam no número de 120 pessoas. No final do texto vai descrever: e naquela tarde, Matias foi eleito por discípulo. Prestou atenção? Vou repetir. Foi apresentados dois homens. Vou falar bem calmo para você entender. Foi apresentados dois homens, Matias e José de Barsabas. 120 pessoas orando, buscando a Deus no mesmo lugar, unidos. Naquela tarde, Matias foi eleito por voto comum e unânime. Alguém não entendeu? Segura, vou traduzir. Significa, olha para cá, 120 pessoas votaram exclusivamente na mesma e única pessoa. Isso significa que até José de Barsabas, que estava concorrendo o pleito do cargo com ele, votou nele. Eu fico me perguntando como isso é possível. Lembra daquilo que eu falei no começo? Estamos inseridos numa sociedade onde somos incentivados, empurrados a conquistar e avançar sempre a ter o melhor. E no mundo lá fora, a filosofia que impera é cada um por si e Deus para todos. Então as pessoas lá fora vivem uma maratona, um pisando no outro, um puxando o tapete do outro para conquistar e chegar no seu objetivo. Só que a igreja de Atos capítulo 15 versículo 1 vai nos mostrar que aqui é diferente. Aqui é a igreja, aqui é reino, aqui é a obra de Deus, é a casa de Deus. O que manda não é o que eu penso ou acho que sou, mas é o que Deus fala ao meu respeito. Estou caminhando para o fim, olha para cá. Deus não te chamou para ser ponte. Deus não te chamou, melhor dizendo, para ser porta. Deus te chamou para ser ponte. Ponte fala de acesso. Deus não te chamou para ser porta na vida de ninguém, para atrapalhar o chamado ministério de ninguém. Deus te chamou para ser ponte. Ponte fala de acesso. A igreja de Atos, presta atenção. Eu até gostaria, Matias, de ser contado como um dos 12. Eu até gostaria de sentar na cadeira e ser contado como um dos discípulos. Só que eu tenho que entender que o momento não é meu. Quando o momento não é meu e o momento é do meu irmão, eu não puxo o tapete dele, eu não falo mal dele, eu não critico ele, eu não tento atrapalhar a obra de Deus na vida dele. O que eu faço? Eu vou ser ponte de Deus. Se eu sou ponte de Deus, eu vou dizer: vai, Matias, prega, Matias, faz a obra, Matias, porque tem uma igreja que acredita na tua chamada.
gente que acredita no teu ministério. A Súria, a Namaia, a Linha, a Namaia, Linha, a Linha, a Namaia. Ninguém vai impedir tua chamada, ninguém vai atrapalhar teu ministério. Foi Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu, foi Deus que te pôs no lugar que você está. Pela tua condição tu não ia, mas foi a mão dele que te segurou, te carregou e te colocou no alto. Atos capítulo 2. A igreja recebe poder, recebe virtude, recebe autoridade. Atos capítulo 2 vai dizer: eu não vim fazer movimento, presta atenção, eu vim pregar a Bíblia, mas a palavra de Deus aquece a nossa alma. Atos capítulo 2 vai dizer: e de repente veio do céu um vento veemente impetuoso que encheu a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Abriu um parênteses. A história vai descrever que no dia que o Espírito Santo desceu era dia de Pentecostes. Pentecostes não era essa festa espiritual que nós conhecemos. Pentecostes era uma festa profana e pagã, no qual se reuniam várias pessoas de vários lugares da terra, na intenção de beber, dançar, encher a cara, e no outro dia cá com as suas peripécias das suas ações. Só tem um detalhe: enquanto no dia de Pentecostes, que representa algo profano e pagão, tem gente de vários lugares da terra, do lado de fora, bebendo, dançando, enchendo a cara, sacudindo o esqueleto, virando o caneco, dentro do templo, na casa de Deus, na presença de Deus, tem gente sentindo a presença, tem gente falando em mistério, tem gente se alegrando. É glória! É glória! É glória! Sabe por quê? É glória! Porque a presença de Deus alegra a nossa alma, irmão. Já estou caminhando para o fim, meu tempo já está findando, mas olha para cá. Alguém pode olhar para cá, pode olhar para mim, não entender e dizer assim: pastor, com todo respeito, essa palavra eu posso dizer isso com propriedade. Alguém pode olhar assim e dizer assim: mas por que esse negrão grita tanto? Por que ele prega? Por que ele sua desse jeito? Por que ele se expressa desse jeito? Vou te explicar por quê, irmão. Há 17 anos atrás, eu venho de uma família espírita, católica, budista, candomblessista, evangélica. Tem 3 nos dedos. Um é esse que vos fala, esse que está pregando aqui. A segunda é aquela mulher de Deus que está lá no fundo com meu filho no colo, minha esposa. A terceira é minha tia, dirigente do círculo de oração, irmã Marisa, lá do Vila Seara. Sabe aquela varoa do coque da oração? Mulher de Deus, me ganhou para Jesus. Presta atenção, da onde Jesus me tirou? Jesus me tirou do crime, Jesus me tirou do tráfico. Alguém apontou o dedo na minha cara e disse: não chega nos 15 anos de idade, até lá vai estar morto, vai estar preso. No ano de 2008, a escola Armando Gomes de Araújo, presta atenção, escola Armando Gomes de Araújo, no Itaim Paulista, um traficante apontou um revólver na minha cara, na frente da escola, apontou o revólver na minha cabeça, destravou o gatilho do revólver, tentou apertar por 3 vezes e não saiu uma bala. Me mate Deus em cima desse altar se eu estiver inventando. Uma semana antes, segura para você dar glória depois. Uma semana antes, estava na casa do meu pai, a minha tia irmã Marisa, dirigente do círculo de oração do Vila Seara, tomada por Deus, disse: eu quero orar por você. Me levou para o quarto da minha avó, e lá no quarto ela começou a orar por mim, falar em mistério. Deus tomou a boca dela e disse: homem, te chamo hoje como ministro da minha palavra, e para você ver que eu te chamo e amo a tua vida, te dou um livramento de morte. Conta os dias. Deus usou ela numa quarta-feira. Quando foi na sexta-feira, o revólver já estava aqui na minha testa. Eu lembrei do que ela havia me falado e disse: Senhor, tem misericórdia da minha alma. Vi aquele rapaz apertar o revólver, disparar por 3 vezes, não saiu uma bala. Desci correndo a rua do 8 de maio, morava no Itaim Paulista, hoje eu moro em Ferraz. Sentei no banco, sentei na cama de casa, melhor dizendo, pastor.
e só dizia assim: obrigado, Deus. Hoje o Senhor provou para mim que o Senhor existe, porque eu não gostava de crente. Meu pai um dia já foi crente, não dava testemunho, porque chegava em casa e descia o braço na minha mãe, e eu cresci revoltado com a igreja, cresci revoltado com o crente, chamava crente de doido, de maluco, de bode, pinchava muro de igreja, dizia: jamais eu serei crente, mas é desses que Jesus gosta. Jesus mudou minha vida, Jesus me deu um banho de sangue, Jesus mudou meu comportamento, meu sentimento, cabelo loiro moicano, deu vestes novas, deu comportamento novo, preparou uma esposa e me levantou como ministro da sua palavra. Fechei a Bíblia. Pastor, me dá um minuto para você. Se coloque sobre os seus pés. Eu quero passar do horário, porque se Deus permitir, e o pastor também pretende voltar. Sabe o que não me fez parar, irmão? Eu entendi o Deus que eu sirvo. Eu entendi quem é o meu Deus. Eu entendi de onde ele me tirou e o que ele fez na minha vida. Prego a palavra dele desde os 14, porque tudo isso aconteceu na minha pré-adolescência. Estou com 30, com cara de 35 para 40. Mas ergo a bandeira da fé, minha Bíblia, e digo que eu e a minha casa servimos ao Senhor. A minha família segue uma corrente diferente, mas eu entendi uma coisa, com todo respeito, mas o que eu vou falar aqui é verdade, você pode pesquisar. 50 segundos eu encerro. Vai para a América, procura o sepulcro de um homem chamado Joseph Smith, pai do mormonismo. Lá você vai encontrar uma epígrafe dizendo: esse morreu e não volta mais, aqui jaz os restos mortais. Procura o sepulcro de uma mulher chamada Ellen White. Lá você vai encontrar uma epígrafe dizendo: esta morreu e não volta mais, aqui jaz os restos mortais. Procura o sepulcro de um homem chamado Charles Tazel Russell, pai do movimento TJ. Lá você vai descobrir uma epígrafe dizendo: este morreu e não volta mais, aqui jaz os restos mortais. Vai para a França e procura o sepulcro de um homem conhecido como Allan Kardec, pai do Espiritismo. Lá você vai encontrar uma epígrafe dizendo: este morreu e não volta mais, aqui jaz os restos mortais. Vai para o nordeste do Brasil, procura o sepulcro de um homem conhecido como Chico Xavier. Lá você vai encontrar uma epígrafe dizendo: esse morreu e não volta mais, aqui jaz os restos mortais. Vai para o Oriente Asiático, procura o sepulcro de um homem conhecido como Buda. A história vai descrever que ele era príncipe, mas a Bíblia vai me apresentar Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Morreu e não volta mais. Agora faça um desafio, vai para Jerusalém, na Terra Santa, procura o sepulcro de Jesus. Lá você vai encontrar uma epígrafe dizendo: este morreu e não está mais, porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Ele está vivo, ele reina. Eu entendi que eu sirvo um Deus vivo, e você precisa entender que o seu Deus está vivo, e não tem nada que ele não possa fazer por você. Deus continue abençoando esta igreja, essa casa. Obrigado, pastor Adilson. Rapidinho, irmãos, eu trouxe o material. Não se sinta obrigado e nem constrangido. Trabalho com Bíblia, trabalho com livro de psicologia, teologia. Se passar ali na porta e sentir de me abençoar, fica à vontade, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Obrigado. Amém. Vamos sentar um pouquinho, irmão, nós já vamos terminar já, viu? Glória a Deus, aleluia. Os irmãos estão felizes com o Senhor nesta noite, amém? Amém. Os irmãos querem que o nosso irmão Everton volte mais uma vez aqui, amém? Amém, irmãos. Graças a Deus por esta noite, Deus tem falado ao nosso coração. Irmãos, na terça-feira nós estaremos aqui ouvindo mais uma palavra da parte de Deus, ensinamento da palavra. Quero convidar aqui os irmãos obreiros, irmãos para vir, irmão, na terça-feira, para a gente juntos meditar na palavra do Senhor. As irmãs, os adolescentes que puderem vir, os irmãos, venham, irmãos, para nós meditarmos numa palavra da parte de Deus. E quero fazer um convite especial para vocês, todos olhando para mim aqui. Eu sou mais novo adolescente aí no meio de vocês, não sou?
Sou mais um adolescente. E eu quero fazer um convite para vocês especial. Nós temos um evento no setor no sábado, lá no Jardim Helena. Quem já foi aqui na igreja do Jardim Helena? Nunca foi, nem sabe onde é, né? Mas bem, sábado nós temos um evento lá no Jardim Helena. É um trabalho com a mocidade e adolescentes do grupo 4, lá da outra região do setor de São Miguel. E nós estaremos lá no sábado. E eu quero fazer um convite para vocês irem nesse trabalho. Depois desse trabalho, nós teremos um momento lá de louvor e adoração, onde estará tocando a banda do grupo 1, banda de falar para vocês de grupos, vocês não vão entender, né? Mas são banda do grupo 1, banda do grupo 2, banda do grupo 3 e banda do grupo 4. Porque a nossa mocidade, os nossos adolescentes são divididos por grupos. Você sabe qual grupo vocês pertencem? Espera um pouquinho. Vocês sabem qual grupo vocês pertencem? Nós, Jardim Planalto. Qual o grupo de adolescentes que nós pertencemos? Grupo 1, né? Isso, o grupo pertencemos ao grupo 1. Então eu gostaria que vocês estivessem conosco, os adolescentes. Posso contar com vocês? Posso contar com você? Sua mãe vai deixar você ir. Eu creio que ela vai deixar. Seu pai vai deixar vocês irem. Lá não vai ter velho assim que nem eu. Vai ter uns 3 ou 4 só. Vem aqui, irmão José, para o senhor terminar em oração. Quinta-feira, eu gosto de quinta-feira. Vocês vão viajar quinta-feira. Glória a Deus. Orar para o nosso irmão Walter, que vai fazer o nosso Walter, está viajando essa semana. É isso, irmão Walter? Quinta-feira de manhã os irmãos estarão viajando. Então vamos orar pelos nossos irmãos. Cumprimento a igreja, Pai do Senhor. Está orando. Senhor Deus, nosso Pai, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui nesse momento para te pedir, Pai, que venha abençoar a vida de cada um, Pai. Diz que veio, diz que não veio, Senhor. Visita o coração, a mente, meu Deus, muda o cativeiro, Pai. Faz uma obra, Pai. Ô Jesus, aqueles que vai viajar, meu Deus, aqueles que vai passear com seus familiares, que o Senhor possa estar levando, meu Deus amado, confortadamente, trazendo, em nome de Jesus, te agradecendo por tudo sempre, Pai, os que vão para casa, ter uma semana abençoada, em nome de Jesus, já te agradecendo por tudo sempre. Amém. Estende as mãos, irmãos. A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos. Todos digam amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.